Seja muito bem-vindo ao Joias Cast número 136, diretamente dos estúdios House Limeira, capital nacional da joia folhada, Brasil. Essa a melhor cidade do mundo para se morar e trabalhar. Concorda comigo? Com certeza. O Raul concorda comigo? Fechou? Seja muito bem-vindo. Você está no nosso canal no YouTube. Aqui tem esse quadro toda segunda, 20 e 30, com especialistas, com empresários, com quem literalmente vive do nosso setor para trazer insights, informações que são realidade no dia a dia das fábricas, dos empreendedores e tudo mais. Bom, se você ainda não se inscreveu e não deixou o like, já aproveita enquanto a gente vai aquecendo aqui o nosso início de Joias Cast. Nossa, tô conhecendo agora o Joias Cast. Pois é, você pode trocar o Joias Cast pela Netflix, você pode maratonar todos os 135 episódios para trás aí, tem muita informação, muito conteúdo, muitos empresários que você pode conhecer também através do nosso podcast e com isso ampliar aí o seu conhecimento e empreender com o pé direito no setor de joias. Hoje recebo uma visita ilustre, passei o final de semana preocupado com aquele frio na barriga, porque a responsabilidade de entrevistar essa turma que está aqui hoje é gigantesca, porque eles têm nome, têm história, têm uma trajetória incrível e traz aí muita experiência nesse mercado. Antes da gente começar a falar com eles, Vitão, vou falar aqui dos nossos patrocinadores, a Aurora, que está sempre junto com a gente, FC Joias, Tanque Brutus, também Recassiano Brutus e Cartelas Mais Cores. Na Cartelas Mais Cores é para você que deseja deixar a sua identidade visual junto às suas peças. Então, cartelas, saquinhos, caixinhas, sacolinhas, você encontra toda a parte de papelaria lá para sua marca de semijoia. E na Aurora você vai encontrar diversos itens, inclusive com 10% de desconto em toda a loja virtual. Já, no meio do nosso podcast eu volto a falar aqui, mas você já pode aproveitar esse QR Code que está disponível aqui. Eu vou presentear os nossos convidados hoje com esse kit da Aurora, mas já eu falo deles também. Eu já vou dar início aqui e falar, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por esse tempo. A hora de vocês eu tenho certeza que é lá em cima, não teria condição de bancar a hora de vocês. Seja muito bem-vindo ao Joias Cast. Nós que agradecemos o convite. Nós agradecemos o convite para estar falando da Filos, que é um orgulho para nós, né? E é muito importante esse momento para a gente, porque é a primeira vez que a gente participa. Legal. E como é a primeira vez, a gente tem sempre aquela coisa de querer falar daquilo que representa para nós, né? Porque a Filos para nós é como se fosse um filho, que a gente amamos, né? A nossa dedicação pela Filos é imensa e queremos passar tudo que a gente sabe, até para ajudar alguém que queira também entrar no ramo. Legal, fantástico. Legal, Pedro. Eu também agradeço aqui, né? Agradeço o convite, agradeço poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho, de tudo que envolve a Filos Galvanoplastia e a Filos Brutus. Legal. Eu já conhecia a Filos há muito tempo. A gente treitou agora, né? Começamos uma parceria recentemente, mas a Filos eu conheço de anos e anos e anos, por já ter como é que eu posso dizer? Um nome a zelar, né? Já ser reconhecida como uma empresa séria, mesmo sem eu ter contato. Várias pessoas, quando citavam para mim a Filos, já sempre citavam assim com respeito, né? Que é uma empresa que literalmente está no mercado com um alicerce bem fincado. E admiro muito como nasceu. Eu não vou conhecer a história com vocês, mas eu sei que são 4 sócios. Inclusive, quero mandar um abraço aqui pro Eduardo, né? Sim. Não pôde estar presente hoje, mas fica o convite se nós tivermos um segundo, terceiro podcast. A gente marca uma data que dê para ele, obviamente. Mas abraço, Eduardo, quero conhecê-lo em breve. Mas conta um pouco de como surgiu a Filos. São 4 sócios, então vocês já tinham negócios extra, tinha loja, revendedora, e aí vocês se conheceram. Como foi, né, essa junção de 4 sócios e quando foi que isso aconteceu para ter a Filos até hoje, para ter uma noção de como juntou o negócio e há quanto tempo está no mercado? Legal, Pedro. A Filos está completando aí 15 anos de mercado, Filos Galvanoplastia. Filos Brutus menos, mas a Filos Galvanoplastia 15 anos. É interessante também falar um pouquinho sobre o nome Filos. Eu pesquisei. Muitas pessoas entendem como filhos.
Ah, filhos. E acaba confundindo um pouquinho, né? Quer falar um pouquinho do significado do Não, nome? eu Pode ficar à tentei vontade. fazer a lição de casa, eu vou fazer uma pergunta, você continua o raciocínio. Legal. Vem do grego? Vem do grego. Então eu sei o que significa. Então, bora lá. Amigos. Isso, exatamente. Vem de fileus, né? E filos, no caso, amigos. Quando nós estávamos ali criando a Filos, formando ela, nós sugerimos alguns nomes, né? E eu, particularmente, gosto muito de ler a Bíblia, né? Tá. E dentro da Bíblia eu encontrei esses nomes gregos. Não só esse, como alguns outros que nós fomos citados na época. E aí, no final, chegamos no denominador comum, colocamos Filos como amigos, né? Que somos nós 4. Na verdade, não era o Eduardo, né? A primeira formação era com o Luiz, né? Tá. Aí o Luiz ficou com a gente um tempo, e aí depois o Luiz saiu, entrou o Eduardo no lugar. Mas só para falar um pouquinho do nome, e aí depois eu deixo o Raul contar um pouquinho mais da história, como foi, como que surgiu, que jeito que foi a nossa conversa, onde a gente estava, tal. Tá. Aí eu deixar para o Raul falar um pouquinho dessa situação. Então, começou assim, o Vanderlei, quando eu vendia, né? Eu tinha sacoleira, que eu ainda tenho sacoleira, não, a Ruth, desculpa, Ruth. Revendedora. É revendedora. Rapaz, a Ruth puxa a orelha. Então, nós éramos amigos, assim, o Vanderlei, o Luiz, tudo vendia para mim no atacado. Né? Eles pegavam e vendiam. Então, nós formamos uma amizade que até hoje nós não somos concorrentes, nós somos amigos. Perfeito. Né? Aí o Vanderlei chegou um dia e falou, como a gente tinha um grande poder de banho, assim, nós banhávamos muito. Então, eu, o Luiz, o Alcídio e o Vanderlei, aí nós chegamos e falamos, vamos colocar um banho para a gente, ideia do Vanderlei. Aí nós começamos a procurar um banho, porque os banhos não estavam dando conta do tanto que a gente banhava, não estava entregando no dia. Do volume. Do volume. Aí foi quando nós 4 se reunimos e falamos, vamos pegar um banho, nós alugamos um barracão, já tinha o banho, né? Certo. E aí daí começou a Filos, e hoje, graças a Deus, nós temos 70 colaboradores, né? Hoje contamos com 70 colaboradores. Começamos com 4, 5, né? Sim. E banhando só para gente. E hoje a Filo Galvanoplastia banha para mais de 80 pessoas, né? E Que interessante. E tem uma loja também, Alcide. Então, Então, é isso aí. Tudo isso que o Raul está passando aí é informação que a gente sonhou lá atrás. Perfeito. Nós sonhamos lá atrás tudo isso aí que está acontecendo com a gente hoje, né? Fizemos tudo pensado, né? A coisa foi bem pensada, planejada, né? Sempre pensando naquilo que é melhor para o cliente, Sim. né? Para ter esse cliente sempre com a gente. Então, esse é o nosso objetivo, é ter isso e levar isso para frente sempre, né? É o que eu percebo. Vocês começaram para suprir um volume de vocês, Foi. certo? Sim. Certo. Então, o que vocês fazem para vocês vão fazer mal feito? Não. Não. E desde que vocês abrem a porta e começam a terceirizar esse serviço, é o serviço que faz para vocês, Para a gente. não é? Sim. Às vezes a gente até se preocupa mais com o cliente do que com a gente. Vai lá. Entendeu? E a gente tem isso. Um detalhe importante também, Pedro, nessa formação da Filos, que assim, nós, os 4 sócios na época, todos os 4 já tinham outra empresa. Isso. Por exemplo, a Filos está completando 15 anos de mercado. Mas eu tenho 36 anos de mercado. Nossa. Então, eu tenho, além da Filos, uma outra empresa. Né? E assim também o Raul também tem outra empresa, o Alcides também, e na época o Luiz também, que foi a primeira formação nossa. Então, dessas 4 empresas, a junção delas é que surgiu a Filos. A necessidade dela é que surgiu a Filos. Tá? Sim. Porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, não, mas eles têm 15 anos, não é tanto tempo assim. Mas todos nós temos mais de 30 anos de mercado. Eu tenho 34. O Raul, 34 anos de mercado. Todo mundo tem revendedoras. Tem, desde nós É começamos equipe Nós com trabalhamos isso. com revendedores. É o nosso início, nossa história é revendedoras. Até hoje nós Nossas temos. consultoras é que tudo iniciou com consultoras. Entendi. O Raul frisou agora há pouco sobre o banho, que não atendia a gente como deve, e a gente resolveu fazer essa junção aí entre nós 4 e ter o banho, né? Ter a galvanoplastia. Só que continua, cada um também com a sua empresa também. particular, E a não gente, tem nada a ver com E a a gente Filos. brinca que nós somos sócios e somos também concorrentes ao mesmo tempo. Exato, é uma verdade. É uma verdade. Mas vocês têm revendedoras na mesma região? Na mesma cidade, na mesma região. Olha que interessante. No mesmo bairro. Às vezes a vendedora minha vende para ele, a dele vende para mim. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Também. Olha Mas não só. tem problema nenhum. Nós lidamos muito bem com isso, entendeu? Não temos nenhuma dificuldade nisso. É literalmente carregar mesmo o nome que a Filos carrega, né? De amizade. Exato. Né? entendeu? Não atropelar isso. Verdade.
Interessante, interessante. Bem legal. Bom, cada um aqui tem mais de 30 anos de mercado. Então, como foi para vocês essa parte da transformação digital? Então, hoje, toda empresa tem que ter um site, tem que ter um catálogo, tem que estar presente no Instagram, tem que fazer tráfego, tem que ter um atendimento no WhatsApp, às vezes tem que ter um CRM para gerenciar tudo isso. Como que vocês vão olhando o que tem de novo, né, e conseguindo se adaptar e acompanhar a tecnologia para a empresa continuar atualizada? Pedro, para mim foi um pouco difícil, né? Porque eu, né, o tempo que eu trabalhei, né, assim, com isso, e eu trabalhava de um jeito, né? Sim. Aí depois que veio minha filha e meu filho, mudaram, mas ainda tive muita resistência, né? Sim. Hoje não, eles tomam conta e a gente vê que é o caminho. Entendi. Né? Mas antes eu tive bem bastante, e até pouco tempo agora também, bastante, assim, de aceitar, né? Uhum. Aí eu falei, não, faça o que vocês quiserem. E graças a Deus estão fazendo, está dando certo. Perfeito. E eu agradeço a eles, o Júnior, a Ruth, a Socorro, né? Mas foi difícil. Não sabia que tinha um filho seu junto, não. Achei que só tinha a Ruth. Não, o Júnior que é o que... Ah, tá. Entendi. Ele trabalha junto. Ele vem pra cá também. Não, não vem. Ah, não vem. O Júnior, ele pode falar, ele Fica à toma vontade. conta do canal da avó. Da Ah, avó, tá, da sim, Gêmeas, sim, da sim. Lisa também, ele que... Ah, tem um canal da Gêmeas lá, da Gêmeas verdade. também. Então, ele mexe, trabalha lá, mas mexe mais com as redes sociais o dia inteiro. É, interessante. Nossa, ele deve ter uma noção gigantesca de números, de conversão e tudo mais, essas coisas. Tem muita Certo. bagagem. O que mudou para vocês na questão de gerenciamento de revendedora? Que o próprio Raul falou que antigamente era sacoleira. Nos dias de hoje, o que muda em termos de comportamento, de entregar maleta ou um mostruário para elas? O que mudou nesse tempo e o que hoje, de tato, tem que ter uma pessoa que quer ter revendedora, ela tem que entender para ter revendedoras? Então, eu iniciei batendo em portas, né? A minha história chegava no bairro, perguntava a uma senhorinha que estava lá varrendo a calçada, lavando a calçada. Primeira pergunta: quem trabalha com Avon? Fica à vontade para falar. Então a senhorinha apontava. Não, se não for denegrir a Avon, não. Quem trabalha com Avon, quem trabalha com a Natura, aquela senhorinha indicava a Dona Maria. Então eu batia na porta da Dona Maria. Dona Maria, meu nome é Alcides, trabalho com semijoias, pago tanto por cento. Perfeito. Para a senhora ficar com o nosso produto. Daqui a 30 dias volta aqui, o que será vendeu, será devolve, não vendeu. Sim. A gente paga a comissão para a senhora. Então, assim, eu fazia convencer a mulher a ficar. Essa era a primeira história, que foi o início, foi assim. Hoje já não é. Hoje é tudo através do sistema, né? Da rede social. Então, já mudou muito. Entendi. Né? Então, a minha história foi batendo de porta em porta. Mas, pode falar. Desculpa. O meu, depois de 34 anos, o ano passado mesmo, que hoje, para quem vai começar, não adianta você ter quantidade, você tem que ter qualidade. Sim. Porque eu cheguei a ter 3.500 vendedoras. 3.500? 3.500 eu cheguei a ter, né? Mas, no estado de São Paulo? No estado de São Paulo. Olha. Curitiba também. Mas aí minha filha, hoje nós estamos com 1.200, 1.300. Mesmo assim é bastante. Mas está dando mais resultado do que 3.500. Entendi. Por quê? Porque eu fazia de um jeito que não era legal. Entendeu? Não era legal assim, não organizava, não era pelas redes sociais que a gente divulgava. Então, entregava para qualquer pessoa. Então, era difícil. A minha filha falou, não vai ser assim. Vamos mudar. E eu até tive um pouco de resistência, né? Mas hoje, graças a Deus, eu agradeço a eles, né? Que deu certo. Estruturar. Eles vieram para a parte de processo, estruturação. De tudo, E, como eu te falei, não adianta ter quantidade, tem que ter qualidade. Entendi. Né? Então, eu estou muito feliz com menos, mas está dando resultado. Perfeito. Muitas pessoas pensam que trabalhar com as semijoias, Pedro, e acaba passando isso despercebido, é muito simples e muito fácil. Mas na verdade não é. Tá? Uma das coisas que eu bato muito na tecla e tentar mostrar para as pessoas que, para ser bem sucedido no ramo das semijoias, tem que trabalhar muito. Não é simplesmente achar que eu negocio aqui, compro aqui, coloco ali e está tudo certo, não. Só contar rapidinho aqui, uma vez eu falei para você que eu gosto muito de ler a Bíblia, tal. Sim. Uma vez eu estava na igreja, tal, eu professo a fé evangélica, estava na igreja, tal, e estava cuidando dos carros. Eu estava cuidando dos carros lá na rua. E aí uma outra pessoa que estava junto comigo também, cuidando dos carros na rua, ele comentou assim, nossa, Vanderlei, semijoias dá dinheiro, né? Eu falei, sim, semijoias dá dinheiro.
Batata dá dinheiro, tomate dá dinheiro, cebola dá dinheiro, qualquer coisa dá dinheiro, desde que você faça bem feito. Então, eu passo muito isso para as pessoas também. Não é simplesmente querer fazer. Sim. É fazer, mas fazer bem feito. Se quer alcançar algo com excelência, tem que fazer com amor. Né? A Sim. frase que você está utilizando aqui, ela cabe muito bem. Sim. E a gente já usa isso há muito tempo atrás. Tá? Fazer o que tem que fazer bem feito. Aí sim você pode esperar colher um resultado. Por quê? Em todo esse tempo de semijóias, no ramo de semijóias, eu conheço muita gente que entrou no ramo das semijóias e hoje está em dificuldades e hoje está quebrado. E pelo contrário também. Eu conheço muita gente que entrou no ramo da semijóia e está muito bem. Qual é a diferença dos dois? Fazer o que está se fazendo bem feito. Fazer o que está fazendo com amor, com dedicação, fazer e entregar aquilo que está sendo feito com amor e carinho. Aí sim o sucesso pode vir. A gente entra numa parte de mentalidade, assim, né? Passando esses assuntos de amizade, de estar em amigos, tendo sociedade, eu tenho uma pergunta que eu preciso formular ela aqui, mas eu acho ela extremamente interessante porque ela vai extra negócios. É no sentido, assim, do que cada um pensa. Então, assim, todo mundo tem um dia que tá ruim, não tá bom. Com certeza. Né? Com certeza. Só que, além da Bíblia, vocês vão para algum tipo de treinamento, livro, para ter uma mentalidade sempre ativa, não somente positiva, mas assim, ok, isso não tá dando certo. Eu preciso encontrar alguém que já fez para me ensinar, dar certo e vou por esse caminho. Como que vocês tratam esses assuntos, né? De decisão de empresa, vamos contratar isso, não vamos, e mantendo uma mentalidade lá em cima, de alto nível. É interessante nós contarmos aqui, nós somos em 4 sócios. Sim, né? sim. Começamos a Filos na formação, a primeira formação nos 4 sócios. E, na verdade, a gente tinha muito, assim, uma coerência muito grande entre os 4. Tá? Tá. Na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer algo, por exemplo, nós vamos decidir algo e discutimos lá 3 votos de um lado, um contrário. Um contrário perdeu. E tá tudo certo, e esse um contrário não ficava bravo. Não fazia bico. Não. Teve isso aí. Não. Legal, legal. Então, as decisões nossas da Filos, eu acho que em todo esse tempo de Filos, né, de discussões mesmo, de tomada de decisão, acho que se dá para contar nos dedos da mão. E são raros, tá? Porque nós sempre temos muito respeito um pelo outro. Tá? Perfeito. A opinião do Raul é muito importante, a opinião do Alcides é muito importante, a minha opinião é muito importante, agora no caso do Eduardo, antigamente do Luiz, e assim por diante. Quando houve uma discordância de opinião, foi no caso quando o Luiz deixou a sociedade, conversamos, decidimos o que fazer, ele decidiu por sair, compramos a parte dele e revendemos ela para o Eduardo. Mas também tudo numa normalidade, né? Tudo com muito respeito um pelo outro, tanto é que nós temos amizade até hoje. Legal. Quer falar um pouquinho? Não, você quer falar que a sociedade mais foi para o banho, mas isso atingiu também o quê? Nós somos concorrentes, mas nós somos, como eu falei, nós somos amigos. Então, isso, na hora da compra, nós se unimos para ter um preço melhor. Entendeu? Para ter comprar na quantidade, né, Vanderlei? Interessante. O poder de barganha, o poder de negociação muito maior. Aumenta. E até hoje nós fazemos isso. Nós vamos para a China, se reúne eu, Alcides, Vanderlei, Eduardo, e lá a gente negocia, mas que ia comprar 1.000, aí a gente compra 3, 4 mil, aí tem um preço melhor. Sim. Então, por isso que ajudou muito também, além do banho, isso também. Como que tá na visão de vocês essa entrada de produtos China? Eu vou falar um pouco da bandeira que a gente ergue aqui, né? Bora. Recentemente, eu passei lá fazer uma filmagem, né? A Kátia me atendeu muito bem lá. Vi uma empresa muito organizada. É difícil ver aquela organização que vocês têm na loja de bruto. Legal, bom saber, viu? É difícil. Bom saber, bacana. Tava muito organizado. E aí, a bandeira que a gente levanta aqui é a seguinte. A gente é contra... Acho que contra não é a palavra correta. Deixa eu reformular aqui. A gente orienta o pessoal, de certa maneira, a comprar peça da China de um empresário brasileiro. Por quê? O empresário brasileiro, ele está empregando no Brasil, pagando imposto no Brasil, movimentando o dinheiro local
Diferentemente se a pessoa descobre um importador que é diretamente chinês e vai lá e não tem negociação, se der algum problema não tem suporte, não tem troca, não tem reposição, uma série de coisas. Então, uma bandeira que a gente ergue aqui vai comprar peça importada, peça da China, compra de uma empresa brasileira. Essa é uma bandeira que a gente levanta aqui. Porque não tem como, hoje, você não ter mais peça da China num mix. Não tem. Não tem como, é impossível. Então, assim, não é que eu sou contra a China. Eu sou contra pegar o nosso dinheiro que circula aqui no Brasil e mandar para fora. É um raciocínio nesse sentido. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês, assim, quando vocês começaram a ver essas peças chegando e falar, não tem como, a gente precisa ter isso aqui e oferecer para o nosso cliente. Né? E essa curadoria, porque tem muita peça lá, inclusive até de inox. Depois eu quero entrar um pouquinho nesse assunto do inox. Mas partiu quando essa ideia de começar a importar peça e oferecer aqui no Brasil? Como que a aceitação deve ser muito boa, mas como é a curadoria de escolher o que vai trazer? Porque deve ter uma infinidade de modelo lá para comprar. E como que vocês escolhem o que vai trazer? Provavelmente parte vocês compram para vocês, também para colocar junto com as revendedoras, mas e para colocar na loja? Como que funciona tudo isso? Eu acho que nós já estamos fazendo isso que você acabou de falar. Compra da Filos, você está comprando de um brasileiro. Exatamente. E a gente importa. É o que eu estou querendo dizer. É exatamente isso. Quando nós decidimos, Pedro, ir à China, um dos motivos pelos quais nos levou a ir até a China foi por esse fato de o mercado já estar sendo muito abastecido por chineses, com mercadorias China, e nós aqui, tipo assim, tem até um ditado que se diz aí fora, se você não pode com eles, junte-se a eles. Então tá, a gente falou, peraí, a gente está no mercado... E a gente não pode ficar fora do mercado. Perfeito. Então, vamos achar uma alternativa aqui. O ideal para nós, na época, também, faz uns 10 anos que nós importamos, tá? Que nós Tudo isso? Desde 2014. Bastante. Já fez mais de 10 anos, inclusive. A primeira vez que fui para lá foi eu que fui, né? Ir lá, entender, aprender, pesquisar e tal. Então, mas o porquê? Porque o mercado estava sendo carregado e abastecido de mercadoria de lá. Perfeito. Entendeu? Mas o ideal para nós também era mercadoria nossa, era mercadoria nacional, que era o que a gente trabalhava até então. Sim. Né? Mas aí depois, com a necessidade, nós procuramos nos aliar a eles também. E aí começamos também a importar, mas principalmente pela necessidade do que pelo querer. Sim, entendi. E aí buscamos esse mercado, fomos até a China. Primeira vez que eu fui para entender, para pesquisar, para conhecer do mercado. Fizemos alguns negócios, mas pequenos ainda. Sim. E aí depois fomos estabelecendo e criando o que é um pouco da Filos hoje, né? Essa importação que nós temos e a negociação com os chineses. Mas, de antemão, se quiser peças importadas da China, a Filos tem. Perfeito. É isso aí. E como você fez a pergunta, assim, como a gente vê as peças para trazer para o cliente? Também essa curadoria, porque deve ter uma infinidade de modelo lá. Como é que escolhe para trazer? Então, isso aí é muito do olhar, de ver aquilo, conhecer o teu cliente. Perfeito. Né? Porque assim, a gente tem uma gama de clientes bastante razoável, né? Só que a gente bate o olho naquela peça, a gente sabe que os clientes vão gostar. E dificilmente o que a gente escolhe encalha. Porque o cliente gosta, graças a Deus tem essa coisa de ver e os quatro olham, acham que tá bacana e a coisa acontece aqui. Né? Isso é experiência de mercado, né? Tem um negócio interessante. Eu, Alcides Mazilei, até o Luiz Eduardo, a mãe do Eduardo ainda vai, mas nunca minha esposa escolheu uma peça do Vanderlei também, do Alcides também. Tudo que tem ali, eu, Vanderlei, Alcides, Eduardo, que escolhemos. Não tem mulher para escolher. Como é coisas para mulheres, não tem mulher que escolhe. É a gente mesmo que escolhemos. Mas é o feeling, né? Mais de 30 anos de mercado. Pedro, tem uma coisa interessante, e acontece comigo, assim, nós estamos tão acostumados com isso, que eu olho para uma mulher olhando os acessórios dela. Olha na orelha. Eu sempre que olho para uma mulher, estou sempre olhando aquilo que ela está usando. E isso a gente traz até com modelo, que a gente vem aqui, desenvolve modelos também aqui na Filos, né? Tá. Nós fazemos também nossos modelos, né? Sim. Então, a gente já faz coisas aqui que só em ver, a gente já vende, já faz e já põe à venda. Legal, interessante.
tem muito disso. Às vezes tem gente que começa a olhar para o setor de joias e fala, é um mercado feminino, né? Eu não vou montar uma marca porque é mulher que entende, gosta dessas coisas. E assim, eu vejo muito. Quando tem feira, por exemplo, né, você vê muito homem caminhando lá. Existe, às vezes, o homem empreende, aí você vê casal empreendendo. Tem mulher? Sim. Obviamente tem. Sim. Mas é muito mesclado, né? Não é exclusivamente não. de mulher empreender nesse setor. As esposas de vocês trabalham junto na Filos também? Não. Tá. Trabalha nas empresas que nós temos, cada um tem empresa fora. Tá. Nas particulares. Eu e Raul é Campinas. Temos loja lá. Tá. O Vanderlei em Araras, né? Tá. Isso. Eles, no caso, as esposas, eu, no meu caso, ex-esposa, sou separado, né? Tá. E minha ex-esposa e minha filha que toma conta lá também. E eu também, todos os dias. Legal. Todos os dias estou lá também. E eles também. Também, a gente sempre está. Inclusive, Fica na estrada quero todos aproveitar os dias. aqui para dar um beijo para minha filha Priscila Melo, Pronto. que é o nome que leva da minha empresa, Priscila Melo. A minha esposa Rubenita, o meu genro Gabriel, o Fabrício, que eu crio e amo de paixão, e meu netão, Gael. Boa. Beijão. Fique à vontade aí para mandar os abraços aí para os familiares. Muito interessante. Eu tô vendo veio uma palavra na minha cabeça que ela vai extra a respeito que vocês comentaram assim entre essa amizade e os negócios que vocês fizeram. Ela tá num patamar junto com respeito. A hora que vier essa palavra na cabeça de novo, eu comento. Enfim, vamos falar um pouco da Galvani. Mas antes, deixa eu só entender. A loja de bruto surgiu quando? A loja de bruto, ela tem... A Galvânica foi 2010? 5 anos. É mais recente. Bem mais recente. Ah, A loja de tá. bruto foi bem mais recente. Eu Então- calculo uns 5 anos. Estou errado? Tem mais? Tem mais. Que Eduardo, sim, quando entrou, o Eduardo já estava... Uns 8 anos. 8 Tem uns anos. 8 anos a loja de bruto? 8 anos, Por aí. mais ou menos. Estou enganado, então. Eu imaginei 10, porque conforme você foi falando, eu imaginei assim, quando a primeira vez que ele foi para a China tem 11 anos, acredito que ele já foi ver pro grupo, mas foi ver também para a loja de bruto. Não é a primeira vez, foi pro grupo. Né? Tá, interessante. não tinha ainda. 8 anos. Já está consolidada, é uma baita estrutura, né? Acho que foi na feira de agosto, eu conversei com vocês. Aí eu falei com a Kátia de ir lá visitar. Aí você falou, não, vai lá, a gente acabou de reformar a loja, alguma coisa. Falei, nossa, que interessante. Mas eu não tinha ido até então. Mas enfim, né? Se você ainda não conhece a Filos Brutos, aconselho demais. Tem o endereço no portal. Aqui na descrição do nosso podcast tem também as informações, Instagram, WhatsApp, para vocês entrarem em contato, porque literalmente é uma loja fantástica. Em termos de opção, é incrível. A parte de cima eu não imaginava que eram só anéis lá. E uma quantidade de anéis absurda. Sabe o que é legal, Pedro, a gente contar um pouquinho aqui também? O porquê também desse carisma, e vamos dizer assim também, desse sucesso da Filos. A maioria das pessoas que trabalham com semijoia, não vamos dizer todos, porque cada um tem um canal de venda, mas trabalham com revendedoras. Uma boa parte dessas pessoas. E as necessidades que essas pessoas têm, nós tivemos. Sim. Então, aquilo que eles procuram é o que nós procuramos também. Então, nós colocamos em prática isso dentro da Filos. Tentar ter um mix de produto que atenda o máximo possível a necessidade dessas pessoas que trabalham com revendedoras. Perfeito. E, na prática, isso aconteceu muito bem. Deu muito certo. Então, tudo aquilo que nós tínhamos de dificuldade de encontrar lá fora, nós colocamos dentro da Filos. Perfeito. Né? E automaticamente as pessoas, quando chegar, falam: nossa, vocês têm tudo aqui. Vocês têm anel, vocês têm brinco, vocês têm pingente, vocês têm correntaria. E tem, assim, numa quantidade legal. Para a pessoa poder diversificar, poder escolher e tal. Então, isso influenciou em muito da Filos se tornar referência na cidade de Limeira, como ela se tornou hoje também. Tá? Fruto de um trabalho, igual nós falamos no início aqui. Muito trabalho. Nós não poupamos esforços, né? Então, tudo isso trouxe a Filos no pé que ela está hoje. Perfeito, fantástico. Agora, pegando aqui o gancho de Vanderlei, sobre esse diferencial da Filos, como a gente já temos consultoras, trabalhamos na rua, sabemos a dificuldade, então isso a gente passa para o nosso cliente, Filos, bruto, né? Nós passamos para ele que muitas vezes não sabe, então vem até nós e a gente passa essa informação daquilo que a gente viveu e que vive até hoje, né? Sim. Então, assim, é o nosso diferencial da loja também, que a gente tem essa experiência de rua, que muitas lojas em Limeira não têm. Ela apenas vende bruto só. Então, nós temos esse diferencial. Só uma correção, a gente está falando muito na Filos Bruto, Amigos da Filos, né? Como é que está na internet?
É Amigos Acho que da tá Filos. Filos. Não, tá Filos. Tá Filos. Filos. Quando Tá você Filos. digita lá, você encontra Filos mesmo. Não, Pra mim tava tá Filos. Amigos da Filos. É isso aí, rapaz. Tá Filos. Só entrando um pouquinho no assunto galvânica, quando chega um cliente lá, tá tendo o primeiro contato na Filos, como que é essa recepção dele? Vai entender se ele já tá no mercado, não tá? O quanto ele banha? Como que vocês orientam baseado nisso que vocês já fazem, né? Quando chega na loja de bruto, vocês passaram por uma experiência e repassa essa experiência para o cliente. Na galvânica, vocês orientam sobre camada, verniz? Como que é esse primeiro atendimento? Esse aí a gente deixa que o Vanderlei sempre que a gente joga pro Vanderlei essa lá. parte aí. Essa é a parte dele. Normalmente, quando o cliente chega e ele já tem uma bagagem de galvanoplastia, então a gente só entende o que ele já está fazendo e aconselha naquilo que a gente entende que é o melhor. Perfeito. Tá? Não é que a pessoa vai fazer o que a gente está falando, mas a gente aconselha dentro daquilo que a gente entende e a pessoa define, decide se ela quer ou não fazer aquilo. Agora, quando chega alguém que ainda não conhece nada, está do zero, não entendo nada de semijóia. Perfeito. Aí nós já tratamos de uma forma diferente, né? Aí eu já dou os exemplos meus, exemplo do Raul, quando nós começamos, como que funciona, tal, qual é o modelo que provavelmente dá certo. Perfeito. Porque depende muito do mercado que a pessoa está inserido. Nós temos pessoas do sul, do nordeste, do norte, tem pessoas de todo lado do Brasil. Então as características do local onde ela está também influenciam no que ela vai fazer. Qual é o modelo de trabalho que ela vai fazer? E aí, dependendo disso, aí a gente aconselha, olha, essa camada e essa, qual você prefere? A gente trata ali também de valores, tal, para a pessoa entender. Por exemplo, eu costumo contar muito isso. Quando eu comecei a banhar semijóias, na época, quando eu comecei, banhava com 35 milésimos de ouro. Se você... Era quase um ouro 14, era quase um ouro baixo. Né? Então, muita camada. Hoje é inviável se manter no mercado das semijóias uma camada dessa. É inviável, né? Mas só para a pessoa entender. Isso depois foi caindo. Só que automaticamente também a tecnologia empregada nessas peças foi mudando também. Sim. Então, a durabilidade das peças, mesmo com uma camada menor, ela continuou também razoável, né? E o mercado foi ditando as regras. Então, a gente aconselha muito as pessoas que estão chegando entender um pouquinho disso. Espera aí. Eu quero colocar 10, 15 milésimos de ouro. Tá, você até pode. Porém, aí, o seu mercado lá vai aceitar suas peças no preço que vai ficar? Sim. Se o seu mercado aceitar, maravilha. Tudo certo. Bora, vamos pra lá. Não, lá não vai dar, porque o meu concorrente que já está lá tem isso, tem o preço X e tal e tal. Então, a gente aconselha muito a pessoa entender do mercado dela, para ela vir tomar de decisão qual é a melhor camada para ela colocar na peça dela. Aí apresenta os prós e os contras. Se você colocar 3, se você colocar 5, se você colocar 7 e assim por diante. Perfeito. Como é que tá a visão de vocês na questão dessa alta do ouro aí de mercado? O pessoal reclama muito. Como é que tá o feedback dos clientes lá e de vocês? É difícil para todo mundo, né? Sim, sim. Fica muito difícil. Porque o ouro, quando está lá em cima, atrapalha. O pessoal não quer banhar como banhavam, né? Sim. Assim, a quantidade. Sim. Né? E isso atrapalha demais, né? Mas é aquele negócio. É o que tem no momento. E você trabalha com isso, você tem que fazer, né? Nós estamos trabalhando, assim, com essa alta do ouro, a nossa margem cai. Sim. Isso não dá para você colocar do jeito que está o preço do ouro, que subiu mais de 100%. Então, se você for colocar a margem dos 100% em cima, aí vai ficar fora do mercado. Então, como o Vanderlei falou, mas a gente sempre procura ficar bom para os dois. Para a gente e para o cliente também ter um preço bem legal. Alguns conhecidos que eu tenho pelo Brasil me reportaram assim, né? Desde o final do ano passado. Eu tô baixando camada. Então, pessoas que davam, por exemplo, conhecido meu, ele é de... Eu não sei se é Pará. Ele tá lá pra cima. Ele falou que ele aplicava 15 milésimos, né? Na parte de correntaria e tudo mais. Paridade ele, hein? Baixou pra 2. Sim. Ele baixou pra 2 e ele não... Acho que ele não de trabalhava... 15 para 2? Perdão, 12. Pra 12, falei errado. Ainda bem que você prestou atenção e me corrigiu. De 15 para 12. 15 para 12. E se eu não me engano, ele não trabalhava com cataforético. Aí ele começou a trabalhar com o cataforético. O verniz cataforético. Então eu percebi... Esse foi um dos relatos que eu recebi. Outras pessoas também, baixando de 12 para 10. Outros de 10 para 8. E foram aplicando... Começaram a trabalhar com o cataforético porque ele começou a ser uma opção, assim, quase que indispensável. Porque se está baixando o K+, tem que ter ali um escudo para segurar um pouco mais a questão do banho. Já está acostumado com aquele produto, com aquela camada. Exato.
fica difícil. Exatamente. E na base de outras cores de banho? O pessoal costuma mesclar, porque estava vindo uma onda no final do ano passado também, de mescla de cores. Então, era colar de branco, né? Num banho branco junto com ouro. O pessoal tá mantendo isso ou não? Isso foi uma onda e passou? Olha, com nós ali, com a gente, com a Filos ali, a gente tem uma incidência baixa, Tá. nesse sentido. O que nós temos ali são tonalidades diferentes de banho que depois você pode intercalar as duas peças, tá? Tá. Tipo um banho rosé com um banho tradicional amarelo, tá? Sim. Porém, outros tipos de banho nós não temos. Branco não tem. Não, nós não temos. Tá. Mas não quer dizer que não seja uma tendência de mercado, não. Entendeu? Mas a gente fica sempre atento a isso também. Se a gente vê que essa tendência ela é alta, aí a gente também migra para isso também. A Sim, gente tá sim. sempre atenta para não ficar para trás. É o mercado que vai indicar. Não é que chama, que pede, e aí você tem que ter para vender, Não senão... está na nossa vontade. E sim, daquilo que o mercado falar, a gente segue. Sim, sim. Vocês costumam fazer pesquisa com o cliente? Ou é muito conversar com ele e ouvir? É muito conversa. Porque a gente está todos os dias aí, a gente conversa bastante com o cliente, né? O cliente tira dúvidas. A gente também aprende muito com o cliente também. Aham. Então, é o dia a dia. Né? Hoje vocês recebem bastante visita lá ou tá migrando mais o pessoal comprando pelo WhatsApp? Tá Os difícil dois, isso aí, os mas acho dois, que os né? dois, Os né? dois, Está os bem, dois. bem emparelhado. Tem algumas lojas que eu passo, eles falam que 70%, 80% das vendas, WhatsApp. E pelo que eu percebo, reduzindo o número do cliente que literalmente está vindo presencial. Mas é o futuro, né? Tá caminhando para Mas isso. tem gente que gosta de vir ver a peça, pegar na peça, entendeu? Tem esse pessoal. Né, A que parte faz isso. do bruto eu vejo que ela tem essa particularidade, porque quando uma pessoa ela já está com volume, ela pegar na peça, ver qualidade, ver porosidade, é diferente, né? É diferente. E aí, por ser volume, ela tem uma compra mais assertiva se ela está no presencial. O que a gente às vezes orienta aqui? Eu vou começar com um joia. Ok, vem uma primeira vez, né? Conhece o fornecedor, aperta na mão, olha no olho, toma um café, né? Pega nas peças, conhece mais a particularidade de Tira dúvidas, matéria. né? Exatamente. A gente sabe que o valor do avião não tá barato, né? Sim. Enfim, então Mas faz parte do negócio, né? faz parte. Às vezes um investimento, que é investimento. necessário. Não é um gasto, é um investimento. Exato, para você estar mais próximo do fornecedor. Ô Pedro, só queria lembrar também que nós falamos da China, né? Mas não tudo nosso é da China. Nós temos muito fornecedor brasileiro também, Sim. que são parceiro nosso. A gente importa, mas tem muitos Tem parceiros muita nossos coisa nós fazemos. que são brasileiros. Nacional. Fábrica nacional. Perfeito. Nós fazemos muita coisa Fazemos dentro muita da coisa. Filos Não é só e também negociamos muita coisa aqui dentro do Brasil também, além da importação. Isso que o Não Ronaldo é só que tá falando, a gente falando que é da China. Não, perfeito. Perdão aqui se eu causei a impressão Não, de não, falar não. que é 100% China, não é não. Não, nós que falamos assim. Tem de- muita É que às gente vezes a aqui pessoa que está... Só entende isso, né? Não. Não é. Eu só pego da China que você falou, né? De dar uma força pro brasileiro. Sim, sim. Nós falei, temos não, foi- mas a muita gente negociação interna. Nós Interno compramos também. muita coisa do pessoal aqui de Limeira também, que Aham. produzem e traz para nós e a gente revende. Interessante. Então, quer dizer assim, é uma corrente, né? Sim. O pessoal que produz, traz para nós compramos deles e revendemos. Perfeito. Só que dá pra gente fazer isso por quê? Porque a gente compra em grandes quantidades. Num volume Então, no volume alto. Então, a gente tem preço Aham. para vender. para conseguir revender. Para conseguir vender Perfeito. para o cliente. Senão o pessoal fala, não, eu vou comprar dele. Mas Uhum. você tem que ter um volume grande para você ter um preço excessivo que dá para vender para eles. Na verdade, a receita do negócio é esse. É você ter poder de compra. É. Essa é a receita do negócio. Você tem poder de compra. Você compra bastante, você tem poder de compra. Então, você pode repassar isso para o teu cliente. Uhum. Tá? Então, é a questão de, por que essa peça ela é mais barata do que lá do outro lado? Porque você tem poder de compra e acaba chegando para o cliente. É verdade. O valor. Quer um exemplo prático? Rede de supermercado. Sim. Né? A gente tinha um Sempre Vale aqui que era uma potência, tinha, sei lá, 7, 8 mercados. Cara, agora é Pague Menos, Savenhago, estão tomando conta. E tem uma plaquinha em cima do Savenhago ali, onde é o Prada, e que tem o número da loja. Eu esqueci o número, mas se eu não me engano é mais de 100. Então você imagina o poder de compra deles, né? Só fazendo um link no que você está falando. E as peças de inox? Eu vi que tem um paredão de inox lá. Isso é o cliente que está pedindo, é uma faixa de região do Brasil que vocês pegam, que atende e que eles pedem muito inox. Como que tá isso? Pode falar. Ô Pedro, aquilo nós estamos vendendo um pouco mais de inox por causa do ouro.
Perfeito. Porque o ouro está muito caro, então a pessoa, não, então vou fazer comprar no inox que já está banhado, não precisa. Já é uma peça pronta, né? É uma peça pronta, então está caindo muito e voltou novamente, né? Nós estamos vendendo muito inox, bastante mesmo. Nossa, eu vi muita coisa de inox lá. É que o cliente já pega uma peça que ele não precisa mais fazer mais nada além de vender, passar para o cliente. Pega aqui, Está prontinho, está ali, bonitinho. né? É basicamente isso. Você chegou lá, você pode até colocar ela no pescoço, na orelha, o brinco, e você sai usando. Já, assim. É verdade. É isso aí. E é difícil você conseguir agredir o inox, né? Primeiro porque ele já é uma peça maciça, né? Mas o inox ele é muito resistente, né? Sim. Eu sei de algumas regiões do Brasil, mas pro Nordeste, que eles consomem muito Bastante, aquilo, né? Então achei... no litoral lá. Não sei se você viu lá o inox nosso, nós chegou pra gente de 3 cores. Eu vi. De 3 cores, aquilo que você estava falando. Tá muito bonito. Achei. E tem uma linha masculina lá completa, né? De pulseiras, anéis. Esse é o ponto forte nosso, trabalhar o inox, é a linha masculina. Inclusive, essas peças que eu estou usando, peças no inox. Então, a gente trabalha muito inox com peça masculina. Porque tem uma máxima também aí fora, que a peça masculina no banho de ouro ou no banho de prata, a durabilidade dela é baixa. E dependendo de casos, realmente é. Sim. E já o inox, não. O inox não acontece isso. Então, pessoa... Porque normalmente a mulher numa semijoia, ela usa uma hoje, outra amanhã, outra depois. Então, a durabilidade dessa peça se torna maior. Já o homem, não. O homem ele coloca uma corrente, uma pulseira tal, e ele fica com aquela peça ali muito mais tempo. Faz aniversário no pescoço. Então, automaticamente, a durabilidade pode ser menor. Não é que vai ser menor. E já as peças de inox dura muito mais. É verdade. Aguenta muito mais. É verdade. Então, e a Filos, ela se destaca também por aquilo que a gente produz. Nós temos para vendedoras, desde a pulseira infantil até o anel. O que a vendedora quiser, nós temos lá. Então, assim, ela compra de tudo que ela precisa na Filos. Então, a gente segura esse pessoal, porque nós temos de tudo ali. Interessante, né? Eu vejo que um dos grandes destaques tá, além de ter um mix muito grande lá, né, de pronta entrega, falando agora da loja de bruto, é passar essa experiência que você já tem de 30 anos, né, e com o revendedor e fala, não, isso aí pra mim não deu certo, se quiser testar dessa maneira, pra mim deu certo e, nossa, eu acho que o cliente deve se achar como uma mentoria, né? Porque exatamente o que acontece é isso, que a gente não quer simplesmente ganhar aquele dinheiro que o cliente chega e simplesmente dá as costas para ele. A gente não quer isso. A gente tem que orientar o cliente naquilo que é bom para ele que ele se dê bem lá na frente e ele volte satisfeito com a gente e traga mais outro cliente e assim todos saem ganhando e todos vão viver bem. Perfeito. Né? É isso mesmo. Aqui está um presente para vocês da Aurora. A Aurora é uma empresa química de São Paulo. Vou até tirar da sacola aqui para mostrar para vocês. Eles patrocinam o JoiasCast e eles têm esses dois produtos aqui. É o abrilhantador e o desoxidante. Como vocês têm revendedoras, tem as peças de vitrine das lojas. E vamos supor, no caso de revendedora, volta um mostruário para você trocar as peças e tudo mais. Isso. Vem com marca de dedo, gordura. O abrilhantador, ele faz uma limpeza na peça que é um negócio surreal, sem agredir o banho. Inexplicável que esse produto faz. Esse outro é o desoxidante. Então a peça começou a oxidar, seja no ouro, na prata, ela tem o poder de tirar a oxidação também, sem agredir o banho. Então tá aí para vocês testarem esse presente da Aurora. Legal. Ela também trabalha com banhos, né? Como vocês têm galvânica. Então, se precisar de alguma coisa de... inclusive, vocês não têm ródio, mas eles fazem recuperação de ródio, recuperação de ouro. Uma série de coisas eles fazem lá que é fantástico, que fazem as galvânicas economizar milhares e milhares de reais. Então, tá aqui o presente de vocês, é só levar, testar. Obrigado. E aí, obviamente, depois eu passo o contato do Elvis para vocês conhecerem mais sobre a Aurora. É isso. Deixa eu falar um pouco da... Tava com outro assunto em mente aqui, rapaz, e tem hora que dá uns brancos. Não, enquanto você lembra aí, só agradecer então, pessoal da Aurora. Perfeito. Muito obrigado pelo presente e tal. E nós da Filos lá, dentro do possível, vamos utilizar sim, vamos testar lá. Com certeza. E quem sabe no futuro fazer negócio com a Aurora também. Perfeito. A parceria aí, Filos e Aurora. Perfeito. Mas tem até o Eduardo que tem ródio agora, né? Também, e futuramente, eu acho que nós trabalhamos tempo com ródio também. Aí quando deu aquela alta exagerada do ródio, a demanda caiu muito, nós
desativamos o banho de ródio. Sim. Mas nós temos lá um outro trabalho também com banho branco, né, que a gente chama de marfim, que é um banho também não ródio, mas que também chega na característica da cor do ródio. Perfeito. Porém, não tem a qualidade do ródio. Deixar bem claro isso. Ele é um metal mais duro, né? Pelo que dizem, né? O pessoal da Aurora veio no podcast aqui e, cara, eles deram uma aula aqui pra gente a chegar a falar de átomo, de molécula, o Renato é químico também, foi incrível o podcast aqui com eles. Então, assim, eles conseguem ajudar as galvânicas a economizarem muito, assim, um caminhão de dinheiro. Então, vale a pena contactá-los. Isso é bom. Legal. Mas era o que o Raul tava falando. Sempre que o ouro sobe, alguma coisa o mercado se mexe. É uma válvula de escape, na verdade. Não é? Sim. Lembra daquele verniz colorido que saiu? Sim. Foi uma alta de ouro que teve, se eu não me engano. E aí Só migrou pra esse verniz. começaram a dar um banho de verniz pigmentado, né? É isso? Pigmentado? Sim. E aí ele ficou um tempo, tinha tudo quanto é cor de verniz. Exatamente. Queria saber de vocês, caminhando para o nosso final de podcast aqui, a seguinte questão: o que vocês visualizam nos próximos anos de mercado de joia para vocês como negócio, para Filos, mas o que vocês enxergam do setor? Ele mantém, ele cresce, ele retrai? Eu vou usar até aqui uma frase que o Raul fala muito também, entre nós, nas nossas conversas informais e tal, que a vaidade do ser humano não acaba nunca. Desde que o ser humano é ser humano, até nos dias de hoje, a vaidade do ser humano não acaba nunca. Isso tanto vale para homem quanto mulher. Tá? É verdade. Principalmente mulher, mas homem também. Então, a gente crê e acredita que esse mercado ele vai estar sempre em crescimento. Tá? Mas voltando numa tecla lá, né? Aquele que vai ser bem sucedido nesse mercado vai depender dele também. Sim. Vai depender de como ele executa esse trabalho. Mas eu creio que o mercado ele vai crescer e muito, tá? Eu me lembro que lá atrás, né? Falei para você que tem 36 anos de mercado. Eu me lembro que lá atrás eu sou o filho caçula de 7 filhos, né? Olha. 7 irmãos, eu sou o filho caçula. E uma das cunhadas minhas, né? Até usou uma frase quando eu fui começar a trabalhar com semijoia, né? Falou assim: nossa, mas como que o Vanderlei vai cuidar de uma família vendendo brinquinho? Nossa. É até engraçado da gente contar hoje, mas foi uma verdade, né? E hoje a gente vê aí o potencial que a Filo se tornou, o potencial que a outra empresa minha, Gregório Semijoias, se tornou também. Então, tudo isso junto vendendo brinquinho. Então, faça bem feito o que você for fazer e vai dar certo. Só citar aqui também, Silvio Santos dizia muito isso, tá? Você quer ser bem-sucedido? 90% transpiração e 10% inspiração. Eu tomei isso para minha vida e para Filos e para Gregório Semijoias. E a gente... Falou bonito. A intenção nossa é crescer e crescer. Tá? Sim. Cada vez a gente está levando mais o nome da Filos, né? E nós temos uma turma boa lá também. Tem. De revendedoras. Tá ali a Kátia, né? Que é a gerente da loja nossa lá, né? Então, tá... Tem outras meninas lá que, graças a Deus, nós estamos com um time bem legal lá. Graças a Deus. Então, quem tem uma equipe boa, você quando forma uma equipe boa, o sucesso é 90% de chance de acontecer. Porque você, quando forma uma equipe, você tem que ter pessoas que vai junto contigo, que cresce junto. Então, assim, não tem como dar errado. Você fez a coisa certa, pode ter certeza que a coisa vai fluir. Então, é isso, é trabalhar, é se dedicar com amor, fazendo bem aquilo que você faz e sempre tendo parceiros bons, você vai chegar lá, sempre. O que eu reparo nas empresas que eu vejo, assim, toda empresa tem sua dificuldade, mas nas empresas que normalmente se destacam mais, né, e que vão crescendo ao longo dos anos, passo por passo, que é o que eu estou percebendo aqui também, né, vocês não são aventureiros. Vocês vão, testam, esse aqui dá para pisar, tá firme, pisa. Ah, não, ali eu pisei e rachou, volta, não é por aqui. É por aí. Tô percebendo muito essa gestão de vocês de ir passo por passo. Mas essa questão de olhar para o time, para a equipe, literalmente eu acredito por ser uma fórmula de sucesso também. Por ver outras empresas também fazendo a mesma coisa. E ser humilde. A humildade é em primeiro lugar para você, tá? Porque assim, ninguém é mais do que ninguém, independentemente onde você esteja, respeitar seja lá quem for, e caminha e vai que a coisa acontece. Eu sempre falo isso aí e pode acreditar. Perfeito. E outra coisa, seja fiel com o seu fornecedor.
compra com o seu dever, né, que é pagar, que você não vai atrás deles, eles vêm atrás de você. Entendeu? Então, seja fiel com eles, que a gente depende muito dos nossos fornecedores. Se você não for legal com eles, onde você vai encontrar mercadoria, preço bom, para você repassar para nossos clientes? Então, seja fiel com eles, que eles vêm atrás de você, não você vai atrás deles. Que acontece muito com a gente. Sim. Quase todo dia tem gente, liga para a gente de informação de outras pessoas. Por quê? Porque tem indicação do trabalho que a gente faz. Perfeito. Né? E é isso mesmo. Eu vejo que para empreender, você tendo uma parceria forte, firme com seu fornecedor, é uma via de mão dupla, né? Sim. Caminham Não pode junto. esquecer disso. Cliente e fornecedor caminham junto. Sim, Não claro. tem... É o que você falou mesmo. É ter humildade. Claro. O caminho é esse. E não é só hoje, o teu cliente não é só hoje. O seu cliente ele tem que permanecer com você sempre. É. Entendeu? Então, assim, Sim. isso você tem que ter sempre esse cliente ajudando ele, vendo o que ele precisa, se preocupando com mercadorias que seja diferenciada a cada mês, a cada dia, e você está trazendo isso aí, está lembrando desse cliente, está mandando fotos para ele que chegou aquele tipo de mercadoria. Isso faz com que aquele cliente está sendo fiel a você sempre. O mercado pede novidade toda hora, Toda né? hora, não tem jeito. Todo dia, mas não tem nada novo. Tem 10 mil produtos na loja, mas não tem nada novo. Faz parte, né? Tem uma corrente aqui, eu cortei 1 centímetro, ela tá com 44 centímetros agora, é nova. Mas é isso, o mercado pede muita inovação, muita modelagem, né? Sim. E eu acompanhei, acredito que vocês acompanharam também, que era muito. A gente seguia muito o que as novelas faziam, né? Nossa, fulana de tal tá usando. Hoje em dia, eu não ligo mais canal. Não assisto Hoje em mais dia tem novela. um pouco de influência das blogueiras. É mais esse lado. Pouco de influência digital. das blogueiras. Isso, exato. É isso aí. Que determina um pouquinho o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer e tal, mais ou menos isso. É isso. Mudou bastante o mercado nesse sentido. Chegando no nosso finalzinho de Joias Cast, a gente tem as perguntas ping-pong. Você não vale olhar que você tá do meu lado. Eu tô brincando, pelo amor de Deus. Mas são as perguntas ping-pong. São perguntas rápidas. E vocês três podem responder o que vier na cabeça. Já manda ver. E não precisa ser uma resposta, pode complementar, pode ficar à vontade. São 5 perguntas rapidinhas, estilo Marília Gabriela. Pronto. Posso começar? Sim. Deixa eu dar um zoom aqui que minha visão... Fica à vontade, Raul. Pode olhar aqui, não tem problema não. Eu não enxergo, não. Vamos lá, primeira pergunta. Para vocês, uma palavra que define sucesso. Eu acho que é honestidade, é o que eu acabei de falar, e parceria. Perfeito. Trabalho? Dedicação. Aí. Junta as 3, pronto. Tem a fórmula do sucesso. Pronto. Segunda pergunta. Melhor decisão que já tomaram na Filos? Abrir a Filos. Né? Eu até brinquei com eles, eu falei isso. Você falou isso? Abrir a Filos. Abrir a loja de brutos. A loja de brutos foi que a gente... Também. Porque foi um segundo desafio. Abrir a loja sim. de brutos, né? Interessante. Terceira. Qualidade indispensável em uma sociedade? Compreensão. Eu acho que eu fico com essa também, compreensão. Compreensão. Eu acho que isso E a gente confiar um no outro como a gente confia. Confiança. Compreensão e confiança né? juntos. Perfeito, perfeito. Penúltima. Um erro que empreendedores iniciantes cometem. É querer chegar mais rápido ao topo sem poder. Uhum. Não passar pelo processo, Exatamente. não regar a plantinha para ela crescer, não adubar, né? Vim com o pensamento de agora eu vou ficar rico. Uhum. Então isso aí já não funciona muito. Perfeito. Pode até ficar, mas não é uma varinha mágica que toca hoje e amanhã tá rico. Uhum. Entendeu? Então, não cometer esse erro. É o que vocês comentaram no início, né? Trabalho. Trabalho. Fica. Sim. Mas Não é do dia para noite. Vai acontecendo. Não existe esse milagre. Nunca caia nessa, porque esse milagre... E não é exclusivo do setor de joias, né? Não, Qualquer não é. coisa, Vale né? pra vida, vale pra vida. Vale, não vale? vale pra vida. Nós sempre comentamos, eu que vim da Paraíba, Alcido da Paraíba, o Vanderlei é mineiro. A gente nunca esperava a gente estar onde nós estamos hoje. Sim. Nunca esperamos também, nunca falamos, vamos ser isso, aquilo, grande. Não, ainda estamos lutando ainda. Quando Foi vocês, acontecendo. quando Tá vocês acontecendo. vieram da Paraíba, vieram já conhecendo o setor ou não? Vieram para procurar alguma meu oportunidade? pai, eu vendia bijuteria lá, mas de uma banquinha pequena, né? Tá. Aí eu cheguei aqui em Campinas, trabalhei 14 anos de carteiro
e à noite eu trabalhava de garçom. Era dia e noite que eu trabalhava. Tá. Aí depois que eu saí do Correio, aí comecei e falei, vou começar com semijoia, é o que mais ou menos que eu entendo. Aí começamos. Que legal. Então, eu sou primo do Raul, só para entender. Não sabia. Sou primo do Raul, meu pai é irmão do pai do Raul. E lá no Nordeste, na Paraíba, eles trabalhavam com joias. Vendia aliança para casamento, aquela coisa, de um modo mais em feiras livres. Não existia lojas naquela época. Certo. Estou falando de 50 anos atrás, né? Uhum. Então, chegando aqui, o Raul, depois que saiu do trabalho dele do Correio, ele teve a ideia de montar, né, esse sistema que hoje a gente está nele. Perfeito. E através do Raul, eu sou o primo, ele me convidou, estamos juntos aí. Então foi passando. Então a gente lembra muito dos nossos pais, que eles plantaram lá atrás, aquilo lá, que veio para a mente dele aqui, e estamos aqui trabalhando. Sim, sim. Né? Fazendo isso aí. É tanto como o Raul falou assim, que é sonho para nós também, porque quando a gente veio aqui para o estado de São Paulo, a gente vem em busca de emprego, né? Sim. E hoje nós estamos empregando. Isso Entendi. aí para nós não tem preço, é uma coisa muito, sabe? Que legal. É demais. Então, assim, você veio procurar emprego, você oferece emprego. Oportunidade tem. Tem. Basta querer trabalhar, Sim, né? Claro, claro. É isso. E nossa última pergunta do Ping Pong é: o maior aprendizado do empreendedorismo? Tem um maior ou tem alguns? Se pudesse falar, empreender para mim é isso, isso e isso, o que viria na mente de vocês? Empreender para mim é confiança, é querer crescer para oferecer para o próximo renda. Perfeito. Quase que um servir, Um servir. né? Um servir. É um trabalho, né? Empreender é trabalho e dar oportunidade para outras pessoas também, Aham. né? Perfeito. Para mim também, Pedro. Empreender para mim é buscar a prosperidade profissional de trabalho e automaticamente gerar aí também condições das pessoas que estão do seu lado também prosperarem juntamente com você. Então, empreender é crescer junto. Não dá para crescer sozinho. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Não só nesse mercado, como qualquer outro mercado, você vai depender, vai precisar de pessoas. Pessoas confiáveis do seu lado. Empreender é isso. Fantástico. Agora eu conheço um pouco mais da Filos. Sim. E descobri que vocês são primos. Sim, Que exatamente. beleza. Ó, a caneca do Eduardo tá aqui. Então eu vou pedir para vocês levarem para ele depois. Tá aqui também. Eduardo, espero conhecê-lo numa próxima vez, né? Vou pedir a gentileza pro Vitão aí colocar na nossa câmera central aqui, pra gente ver no retorno, pra gente finalizar nosso Só Joiascast. uma última palavra? Fica à vontade. Posso, não tem problema. Só dizer para quem está nos ouvindo hoje, né? Muitas vezes a pessoa quer empreender, quer fazer algo. Quero deixar aqui uma palavra, não é minha essas palavras, mas eu quero fazer delas minha aqui. Pastor Mike Murdock, ele diz assim: se você quer conquistar algo que você nunca conquistou na sua vida, comece a fazer hoje algo que você nunca fez. Então, se você quer entrar no ramo de semijoia, faça a diferença onde você está. Que isso, eu vou pedir uma salva de palma, porque, que isso, vai virar um corte, Renato. Não vai ter jeito, a gente vai fazer um corte dessa parte aqui, porque Legal. tem muita coisa para extrair desse insight, desse pensamento aí, que dá para levar para a vida. Gente, muito obrigado pela visita de vocês aqui hoje no nosso Joiascast. Agradecer nossos patrocinadores, está aqui junto com a gente FC Joias, uma galvânica de confiança, tá também Tanque Brutus, uma empresa que fabrica os brutos também, que tem uma qualidade na baixa fusão incomparável. É fantástica a qualidade da Tanque Brutus. Tem também junto com a gente aqui Recassiano Brutus, que também tem uma infinidade de modelos lá para você trabalhar com eles e que você vai conhecer e vai gostar muito, não só das peças, mas do atendimento que você também terá lá. Junto com a gente também a Aurora, que trouxe um presente para os nossos convidados na tarde de hoje aqui, trazendo aqui o abrilhantador, o desoxidante e uma infinidade de outros produtos que você vai encontrar na Aurora. Se você é revendedor, vai ter produto para você. Se você trabalha numa galvânica, se você tem uma galvânica, tem produtos para você também, principalmente que vai mexer no caixa da sua empresa. Vai ficar mais positivo com a recuperação de várias matérias-primas que a Aurora consegue fazer. Junto com a gente também, cartelas mais cores, para dar um toque especial na identidade visual da sua marca e apresentar de uma maneira bela as suas peças para os seus clientes. E é isso. Se você quer conhecer a Filos, os dados de contato estão aqui embaixo para você já chamar no Instagram, também já chamar no WhatsApp, recomendo demais. E óbvio, tá vindo para Limeira? Já entre em contato com a Kátia. Fala, Kátia, quero conhecer a loja, quero conhecer a galvânica,
que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fica ali na mesma calçada, uma diferença de 10 metros de uma empresa para outra, né? Então tá muito próximo, com um conforto incrível, uma variedade, uma organização que é difícil, não é difícil, mas é admirável de ver a organização Legal. que tem na loja, que tem na Galvânica. Tive, inclusive, uma das reuniões mais objetivas da minha vida até o momento. Você lembra dessa reunião, né? Sim, não. Fui lá conhecer e fui falar do Portal Joias, mas foi o quê, Kátia? 2 minutos? Foi muito... 5 minutos. 5 minutos. Foi muito rápido. Acho que a demorou reunião. mais para tomar o café do que para Foi, não foi? Foi. Legal. Gente, muito obrigado de novo pela parceria, por estar participando aqui, trazendo bastante insight, história pra gente, que faz a gente refletir e caminhar com o pé direito no setor. Obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe vocês aqui e o trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado aí por vocês que vieram também. Valeu, Kátia. Muito obrigado por ter participado aqui do Joias Cast. Não esquece, toda segunda, 20h30, a gente tá ao vivaço aqui no nosso canal no YouTube com o Joias Cast. Então, na próxima segunda-feira, o número 137. É isso. Já aproveita de se inscrever, deixar o like. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.